Nova Manhã. Entrevista. Bom, nós iniciamos aqui o Nova Manhã de hoje falando a respeito da crise envolvendo Brasil e Israel após declarações de Lula na Etiópia, fazendo comparação do que ocorre em Gaza com o Holocausto promovido pelo regime de Adolf Hitler. E isso gerou uma série de repercussões, principalmente no lado israelense, e ontem culminou com o representante do Ministério Exterior de Israel dizendo que Lula é uma persona non grata em Israel. O Brasil, por sua vez, diz que Lula não vai pedir desculpas, pelo menos foi o que disse o Celso Amorim sobre esse caso. E a gente conversa com Marcos Vinícius de Freitas, professor visitante da Universidade de Relações Exteriores da China, também faz parte de um centro de estudos que reúne pesquisadores de vários países e gentilmente atende aqui o Nova Manhã. Oi, professor, bom dia, obrigado por nos atenderem. Bom dia, é um prazer conversar com vocês hoje. Professor, ajuda a gente começando aqui a entender, porque eu acho que esses são os termos mais discutidos aí atualmente em relação a esse assunto. Genocídio e holocausto podem ser usados como sinônimos? Não é? Porque o holocausto a gente se refere a quando você tem aquela situação particularmente atrelada àquilo que aconteceu na Segunda Guerra com o povo judeu. E genocídio são práticas e políticas de Estado no sentido de perseguir e extirpar e extinguir determinado grupo ou de pessoas ou populações. É por essa razão, e aqui é importante enfatizar, que para você determinar se houve um genocídio, você precisa de uma pesquisa importante, uma investigação muito relevante, justamente para saber o que aconteceu, e é por essa razão que a própria Corte Internacional de Justiça vai demorar 3 ou 4 anos para apurar se aquilo que está acontecendo em Gaza é um holocausto. Um genocídio. Professor, o Lula erra quando faz essa comparação, portanto, não? Sim, a comparação é infeliz, não é? Porque o que aconteceu é que muitas vezes, isso acontece com frequência no Brasil, nós pegamos algumas palavras que soam muito fáceis de as pessoas compreenderem, mas distorcem efetivamente o sentido dessa palavra. E a gente viu isso sendo utilizado várias vezes no passado, na questão brasileira, e a gente observa que o presidente Lula, nesse sentido, equivocou-se ao utilizar o termo genocídio, porque precisa aí verificar se existe justamente esta prática por parte do Estado de Israel, e é por essa razão que a investigação é demorada. Bom, e aí, professor, essas declarações, por exemplo, comparando a situação ao Holocausto, elas podem, de alguma forma, na sua visão, fortalecer internamente o Benjamin Netanyahu, que está desgastado até mesmo frente ao povo judeu, os israelenses. Tinha protesto contra ele antes do atentado, né? Mas de alguma forma, todos se unirem nesse sentimento do inimigo comum, que estamos em perigo, a nossa raça está em perigo, que é justamente o que aconteceu no Holocausto? Exatamente isso, né? O presidente Lula deu para o governo de Netanyahu e ao governo e ao Estado de Israel, e particularmente o exército israelense, um presente, né, nesse sentido de que criou novamente aquele sentimento coletivo de perseguição, e isso representado pelo presidente do Brasil. Mas efetivamente, nós não podemos esquecer que aquilo que Lula falou também reverbera positivamente entre os países árabes, né? Então, você observa que ele erra por um lado e faz um afago por outro aos países que têm aí na liderança do Brasil uma perspectiva de importância. Então, mas internamente, obviamente que isso faz parte desse sentimento coletivo de criar a ideia de que existe uma perseguição àquele povo. Perfeito. Agora, o professor, diante de tudo isso que a gente acompanhou, o Lula sendo declarado persona non grata, dá para a gente imaginar um corte de relações Brasil-Israel ou apenas um esfriamento momentâneo? Eu acho difícil que haja um corte, afinal a relação já é antiga. O Brasil, inclusive, teve aí uma participação histórica no processo de reconhecimento do Estado de Israel. Agora, uma coisa é verdade, o que Lula falou, ele errou. Eu sempre digo que você trazer a questão do Holocausto, Segunda Guerra e nazismo, não é um excesso de brilhantismo quando você vai tratar desse tipo de assunto.
Mas a realidade é de que, inicialmente, aquele apoio que se havia a Israel depois do 7 de outubro vem minguando globalmente, justamente porque a ação tem sido extremamente desproporcional e o mundo tem falado disso, né? Em princípio, você observa muita gente falando a respeito de que deixou de ser uma guerra ao Hamas e se transformou numa guerra aos palestinos. Então, o esfriamento pode acontecer, mas não podemos esquecer que isso também está sendo aplicado a vários outros países, né? Principalmente no caso até da África do Sul, que é o país que entrou com o processo com o processo na Corte Internacional de Justiça. Então você vê que aí existe todo um sul global que entende que a situação é complicada e que justamente, apesar de Lula ter sido declarado uma pessoa não grata, ele reverbera de fato uma opinião internacional. Muito bem, a gente agradece demais aqui, infelizmente o nosso tempo é um pouco curto, mas a gente agradece muito a participação do professor Marcos Vinícius de Freitas, professor visitante da Universidade de Relações Exteriores da China, um estudioso do assunto, para ajudar a gente a entender, também formar a nossa opinião a respeito desse assunto. Muito obrigada, professor. Um prazer conversar com vocês, um excelente dia. Até a próxima. 7h26.